Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu vou conversar com a Júlia. Ela já esteve aqui uma outra vez, junto com a galera falando do Baby Class, mas hoje a gente vai focar um pouco mais na questão do filhote, né? Deixar você se apresentar. Bom, primeiro, olá, tudo bem? Todo mundo que estiver assistindo. Quero agradecer o convite mais uma vez, fiquei muito feliz de receber. Bom, meu trabalho ele é totalmente voltado para filhotes atualmente. Eu mexo, inclusive, mais com recém-nascidos, que é até os 30 dias de vida, né? E é uma área que ainda está começando a ser desvendada na veterinária a quesito mundial. Eu diria que o Brasil é um dos países mais avançados na neonatologia que a gente tem. A grande maioria nem tem. Ai, desculpa, gente, as minhas cachorras, Ih, relaxa. elas vão acabar se manifestando aqui. Mas é uma coisa muito legal, eu acho, na neonato, que realmente o Brasil é um dos pioneiros nessa área assim, de desenvolvimento da neonatologia. Então, agora que as pessoas estão começando a entender a importância, correr atrás de ter um neonatologista, né? Porque até então quase clínica nenhuma tem. Como é que você resolveu ir para essa área? Olha, desde que eu sou criança, porque eu comecei a falar que eu queria ser veterinária com 3 anos de idade, né? Então, assim, foi um longo percurso. É, E eu sempre gostei muito dessa parte de reprodução, de gestação, de parto, de cuidado com filhote, né? Essa parte toda sempre me atraiu muito desde que eu sou criança. Meus avós têm uma chácara em Brasília e toda vez que tinha cadela com filhote, eu ficava com os filhotes o dia inteiro, ficava mimando, ficava cuidando, botando para mamar. Assim, então, acho que foi uma coisa muito natural minha. Tanto que eu sempre digo que se eu fosse médica de gente, eu seria obstetra. E, Talvez não neonatologista, mas eu seria obstetra. Então, acho que é uma coisa, é uma vontade minha. Só que quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que existia, tanto que eu fiquei super perdida. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada que eu goste. E aí eu descobri que a neonatologia já existia quando eu estava no final, assim, da faculdade e comecei a investir pesado para aprender. Mas foi assim, foi uma vontade inata de querer mesmo e, cuidar. e você acha que essa questão da neonatologia, principalmente na veterinária, levou um certo tempo para a galera se preocupar mais isso em função de que é um período que geralmente está com a mãe e o criador responsável se preocupa com como é que vai estar a saúde desses filhotes, né? Mas não é algo que é muito comum da gente ver. Realmente, não é. Essa questão da importância da neonatologia, que começou realmente a aparecer agora, eu diria que veio acoplada também à vontade do criador responsável de não ter prejuízo, né? Porque, por exemplo, vale muito mais a pena você investir e tratar um filhote antes dele morrer do que você perder não sei quanto financeiramente, né? Então, com certeza começou da vontade deles de manter os filhotes, né? Mas também da própria evolução da sociedade em relação a se apaixonar de fato pelos animais e ter os animais como parte da família e querer, né, que os filhotes dos seus animais sobrevivam mesmo, assim. Então, eu acho que é uma evolução da sociedade perante a como ela vê os animais. Surgiu-se um carinho e uma preocupação. Muita gente hoje em dia trata cachorro que nem filho, né? Trata gato que nem filho, qualquer outro animal. E a gente não quer ver os nossos netos, mesmo que os de 4 patas, passando por problemas, né? Mas já que é uma área muito pequena e muito nova, muita gente não sabe que existe, muita gente não entende a importância de ter um neonatologista na hora do parto, por exemplo. Mesmo criadores responsáveis, eles ainda não enxergam essa necessidade. E, na verdade, o objetivo maior agora, nesse começo, pelo menos na minha visão, é isso, é mostrar a importância, porque teve um certo momento que não era importante ter um anestesista na sala de uma cirurgia da veterinária. Quem fazia isso era o próprio cirurgião. Então,
a minha esperança como neonatologista e como amante de animais, de uma forma geral, é que as pessoas entendam a importância de ter alguém ali voltado para cuidar, especializado em cuidar dos filhotes, né? Mas acho que essa necessidade realmente nasceu com os criadores mais responsáveis e também da curiosidade das pessoas que gostam, né? Dos próprios veterinários que não entendem, porque, por que é normal morrer um filhote, né? Hoje em dia a gente já sabe que não é normal, é comum, não é normal. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? Porque às vezes vê uma ninhada de dois, uma ninhada de Lulu da Pomerânia, por exemplo, de Shih Tzu, que vem dois filhotes, aí você vai perder um, sabe? Assim, não, né? Vamos Se pensar assim, estatisticamente, você perdeu metade. Exatamente. E assim, a taxa de mortalidade neonatal veterinária, ela é altíssima, especialmente comparada com a humana, especialmente nas primeiras 24, 48 horas de vida, morre muito filhote, né? Assim, e é isso que eu sempre falo quando eu vou dar palestra, por exemplo. Se não fosse para a gente interferir, porque tem muita gente que fala isso também, não vamos interferir, é a natureza. Mas se não fosse interferir, não tem por que ser médico, né? Deixa ficar do jeito que tá. Eu penso também o seguinte, que você ter esse cuidado neonatal, você vai gerar filhotes saudáveis. Sim, exatamente. E, inclusive, ter esse cuidado desde o começo, né? E até em relação a orientações, porque a gente não trabalha só na hora que o filhote fica doente, né? A gente vai orientar no momento do parto, vai ver se a mãe, por exemplo, tem mastite, e aí já consegue prevenir algo antes dos filhotes manifestarem alguma coisa. Tem muito filhote que nasce em sepse, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, o filhote morre por causa de erro de manejo, né? Seja do criador, seja da pessoa que está cuidando do dono, né? Assim, do tutor. Então, a gente vê que é isso. Então, por exemplo, deixa no ambiente frio. Aí você explica, o filhote não regula a temperatura, ele tem que ficar no ambiente quente. Aí entra em tríade neonatal, se não tiver, então acaba que você dá uma aula para aquela pessoa e previne que ela perca filhote por bobagem, sabe? Por falta de informação mesmo. E aí, nesse caso, o neonato é considerado até os 30 dias. Isso tem um pouco de divergência na literatura. Tem alguns autores que consideram até os 15 dias. A grande maioria, pelo menos que eu já li, considera até os 30. E eu considero até os 30 também, porque com 30 começa o desmame, né? Se você tirar um filhote da mãe com 15 dias e você der ração, ele não vai sobreviver, não tem nem dente. Mas se você tira um filhote com 30, não que isso seja saudável, mas se você tira um filhote com 30 dias, e você começar a dar ração molhada e tal, ele já vai começar a conseguir se virar sozinho, né? Então, e aí o ouvido tá aberto, o olho aberto. Os da minha, a única gestação que ela teve, eu só entreguei os filhotes depois de 60 dias com a primeira dose. Mas isso é o mais saudável. É o mais saudável mesmo. Tanto E, socialmente, quanto imunologicamente, tudo. e fiz, Pelo menos e fiz o 60 dias protocolo tinha que ficar vacinal comigo. inicial desses filhotes todinho, eu acompanhei. Que Eu fiz legal. exatamente para poder garantir que seriam filhotes saudáveis, né? Sim. E aí, então assim, considera-se neonato aí até os 30, e aí filhotes considera até que idade? Isso também diverge um pouco, mas isso vai de veterinário para veterinário. Falando Uhum. por mim, eu considero até ali mais ou menos os 6, 7 meses o período pediátrico. Porque depois disso ele já começa a desenvolver a parte reprodutiva, por exemplo. Claro que também variando entre portes, isso difere. Tem cachorro que vai terminar de se desenvolver em questão óssea, em questão reprodutiva, só depois de 2 anos. Até por isso que a castração vira uma questão muito individual de cada raça, né? Não é uma lei para todos ser a mesma coisa. Mas eu considero ali entre 6 e 7 meses é o período pediátrico. E existem cuidados maiores que se tem que ter, obviamente, além de protocolo vacinal e tudo, esse período. Quais são as principais preocupações que a gente tem que ter, tanto quando a gente fala de cão como de gato? São bem parecidos, na verdade. No período neonatal, tem mais preocupações em relação à fisiologia, né?
porque o filhote, o neonato, ele, por exemplo, não consegue regular a temperatura corporal sozinho. Então, você não pode deixar ele num ambiente frio, ele não tem reflexo de tremor, então ele não vai conseguir. Eles entram em tríade neonatal muito fácil, né? A tríade neonatal é desidratação, hipoglicemia e hipotermia. Se qualquer uma das pontas do triângulo estiver desregulada, as outras vão desregular também, e ele acaba desenvolvendo sepse muito rápido também, que é a maior causa de mortalidade, né? Se a gente for pegar. Então, assim, se você não faz o acompanhamento de peso, porque neonato, ele tem que ser pesado todos os dias, de preferência 2 vezes por dia, para ver se ele está ganhando peso, mamando na mãe. Porque se ele não estiver, provavelmente ele tem algum problema de saúde que a gente vai precisar identificar. E geralmente está acoplado à sepse, mas pode ter outras afecções envolvidas, né? Então, essa é uma orientação que a gente passa. Pesar todos os dias, ver se está tendo diarreia, porque diarreia é o segundo sinal de que o filhote está com algum problema de saúde que precisa ser investigado. E o terceiro sinal é o choro incessante. E são os mais fáceis de identificar, né? Porque, claro, tem outras coisas. O abdômen hiperêmico também, que quando fica muito vermelho, membros arroxeados, tudo isso é indicativo. Mas para o tutor, a gente sempre fala essas 3 recomendações. Está chorando muito? Tem alguma coisa errada. Está com diarreia? Tem alguma coisa errada. Está perdendo peso? Também. Então, acho que a principal parte é saber orientar para a pessoa conseguir identificar, né? Esses são os 3 maiores cuidados, a pessoa saber identificar, porque não adianta nada falar, e se ele estiver perdendo peso, você faz isso, isso, isso. Não, porque a gente tem que identificar o que é, né? Às vezes é uma giardia, daí não vai adiantar eu dar certos medicamentos, né? Vou ter que coletar sangue, vou ter que fazer exame de fezes, então tudo isso. Uhum. Do período pediátrico, o maior cuidado que se tem que ter realmente é a vacina, né? A vacina, e tem muito misticismo em volta da vacina, na minha opinião, assim. Porque o que determina a data da primeira vacina é a quantidade de colostro que tem no organismo do filhote, digamos assim. O colostro, ele age no organismo do filhote por mais ou menos 60 dias. Então, se eu dou uma vacina aos 40, e isso também influencia na quantidade de doses, né? Se eu dou uma vacina aos 45 dias de vida, eu estou desconsiderando a existência da PUP. Porque a PUP realmente ela não serve muito se a gente só dá quando o filhote não mamou o colostro de jeito nenhum. Eu tenho, só rapidinho, eu tenho visto muito no Instagram, atualmente, uma empresa que desenvolveu um colostro em pó. Uhum. Você já viu? Funciona, não funciona? Teria utilidade? Eu falo assim, quando você pensa em, por exemplo, animais ou que resgataram, ou que nem eu já peguei alguns casos. Eu peguei uma vez que foi na minha época de graduação, tem aí uns Uhum. 20 e poucos anos atrás. Que foi uma fêmea pincher que teve um cruzamento com um pitbull e, obviamente, ela morreu no parto. Quando a gente fez a Uhum. cesárea, porque aí realmente o filhote era quase do tamanho dela. Imagina. Ele tem, existe estudo que comprova esse funcionamento? Como é que é? A dificuldade do colostro fabricado, tem algumas marcas que tem, né, o colostro fabricado. Tá escrito lá que pode dar até 3 dias. Isso não é correto, porque o organismo do filhote, mesmo com a mãe, tá? Ela produz mais ou menos o colostro por 3 dias, sim. Mas eu já vi partos que duraram isso tudo. E a fêmea estava normal, com acompanhamento de ultrassom, tudo certinho, para ver se estava tudo bem alinhado, era grande, e foram 72 horas de parto, sabe, assim. Mas foi tudo acompanhado, né? Você não faz isso em casa, você não vai falar, não, tá, de boa, 72 horas de parto. Foi um caso, assim. Mas ela produz o colostro por um tempo maior, justamente porque, geralmente, são multíparas, tem muitos filhotes, não vai nascer tudo ao mesmo tempo, né? Mas o organismo do filhote, ele só aceita o colostro, ele só tem efeito nas primeiras 12 horas de vida. Hum.
Então, vamos supor que eu peguei um filhote na rua. Ou, nesse caso, até poderia usar esse colostro. Eu ainda tenho uma outra dica que eu acho que pode ser um complemento legal. Mas vamos supor que eu achei um filhote na rua. Um filhote que eu achei na rua, eu não sei há quanto tempo nasceu. Se eu der o leite o colostro, o sucedâneo de colostro, ele vai igualmente fazer o efeito de um leite normal. Ele não vai ter essa esse plus que o colostro tem, né? Que são os anticorpos. Porque, Até na porque, verdade, rapidinho, até porque nesse caso, o colostro, quando a mãe produz, ele é meio também que individualizado. Vai depender do estímulo antigênico que a mãe teve. sim, sim, com certeza. Daí é porque a placenta da mãe, da cadela, da gata, de carnívoros em geral, né, mamíferos, ela é do tipo endotélio coreal. Então, não transmite muito anticorpo. Eles nascem com mais ou menos 0,3% de anticorpo. Por isso que eles entram em sepse tão fácil. Qualquer coisa influencia na saúde deles, né? E eles só têm essas 12 horas, mais ou menos, de tempo para conseguir absorver o colostro mesmo. Depois disso, as paredes estomacais se fecham e o anticorpo ele é uma macromolécula, né? Não consegue passar. E aí vai ficar como um leite normal, vai funcionar como um leite normal, você só não tem uma garantia de que ele vai agir. O que eu recomendo é aplicar plasma sanguíneo. Pode ser de qualquer tom saudável, subcutâneo, você aplica, eu gosto de aplicar 3 ml a cada 100 gramas, né, no filhote, e aí ele faz esse papel de anticorpo que o filhote não vai conseguir mamar. Inclusive, isso é muito bom quando a ninhada, aqui em Botucatu, quando a ninhada é muito grande, eu já faço, porque nada me garante que todos os filhotes vão conseguir mamar uma quantidade suficiente de colostro. E aí ele substitui o plasma sanguíneo, ou soro sanguíneo também. E aí, nesse caso, pela própria particularidade, como você falou, da placenta, existe a possibilidade de transmissão de enfermidades da mãe para o filhote durante a gestação? Sim, sim. Muitos filhotes já nascem em sepse, muitos mesmo. Inclusive, às vezes a mãe está completamente saudável, não tem absolutamente nada no exame da mãe, então 100%, e o filhote mesmo assim nasce em sepse, porque a mãe já tem essa proteção que o filhote não consegue pela placenta. Então, acaba que ele já nasce com diversos problemas. Eu acho que, inclusive, está tendo estudos sobre heliquiose em alguns lugares, justamente para ver como é que influencia no filhote, né? Algumas doenças específicas. Então, sim, sim, muitos já nascem bem debilitados. Mas é possível fazer viver. E eu acredito que deva ser meio complicado também você fazer os exames de sangue e tudo nesse neonato. Ai, se eu te falar que é mais fácil coletar sangue de neonato que de adulto. Nem sei se eu sei coletar sangue de adulto, mas... Provavelmente eles respondem menos do que o adulto ou o filhote. O quê? Há um estímulo, a coleta deve ser menos trabalhosa. Eu Sim. acredito. Porque esses E dias mesmo eu peguei uma filhotinha que, porra, pra eu fazer hemograma, e os 4 bioquímicos foram 2 tubinhos daquele, sabe aquele o pequenininho? pequenininho. É, foram dois, eu falei, o laboratório que lute, é o que deu pra coletar e vai ser. E não pode coletar muito, né? Porque senão seca o filhote, não tem É, muito sangue. né, então, e aí eu acredito, um filhote de pincher e um filhote de dog alemão, você também tem uma diferença de tamanho e de volume que você consegue. Ah, sim, isso sim, com certeza. Mas a coleta de sangue em si, porque quando você faz o garrote, é tipo coletar sangue de cavalo. A veia fala, oi, tudo bom? Cheguei, tô aqui, que a gente coleta da jugular, né? Então, isso é uma coisa também. Eu já vi muito veterinário falando que você pode coletar sangue a partir dos 2 meses. Gente, coleta sangue na hora que nasce, se precisar, não tem Ah, isso. gente, pode coletar a hora que você precisa. Você pode coletar em qualquer momento, você só tem que ter a prática. Sim, sim. Mas pode, inclusive, tem alguns casos que eu atendi à distância em Brasília, que veterinárias amigas minhas me pediram ajuda, e aí eu mandei um vídeo e falei, é assim que você coleta, hoje em dia elas são craques coletando sangue de neonato. Então, quando eu digo que não é difícil,
Não é difícil mesmo, só não pode ter medo. Porque eu sei que dá, né? Porque é um bichinho muito pequenininho. Aí não, e obviamente você não vai pegar a seringa de 3 e lascar, que É, senão você drenou o bisterim, né? não. É insulina até 0,5 ali de sangue, e aí o laboratório que deu um jeito. Mas outra coisa importante em relação a isso é que os parâmetros neonatais de exames, hemograma, bioquímico, eles são diferentes dos parâmetros de adulto, e eles mudam de semana a semana. Então, não adianta você chegar para mim falando que você fez um hemograma num neonato que deu isso e aquilo, se você não me manda, porque os parâmetros de laboratório são para cães adultos, ou no máximo caso pediátrico, que eu já vi também. Agora, neonatal, que é separado de semana a semana, tudo certinho, eles não têm. Então, às vezes o filhote parece que tá bem e, na verdade, ele tá em sepsis, ele tá leucopênico, sabe assim? Então, é, é tudo diferente pro neonato, não é tão... E essa questão de exames, eu acho que foi quando a Camila, do Labcare, teve aqui, ou foi com a Fernanda, que eu estava comentando exatamente sobre isso, que a nossa tabela de referências, ela é muito padronizada para fora, e a gente não tem muito um padrão nosso, Sim, né? e E isso até... faz uma diferença absurda, né? É, e eu acho que isso até influencia em outras questões também. Por exemplo, a cadela gestante ela não vai ter os mesmos parâmetros de uma cadela que não está gestante. Então tinha que ter um pouco mais de. Porque isso atrapalha, no fim das contas. Pode ser que não atrapalhe muito no caso de uma cadela gestante, mas no caso dos neonatos, eu já vi muita gente não tratar, não dar antibiótico, não dar nada disso, porque a princípio o filhote não está em sepse porque pegou os parâmetros de adulto e o filhote morre. Aí a pessoa fica pé da vida, né? Falou, ué, mas falou que estava tudo bem, e aí quando foi ver o exame, na verdade ele estava em sepse. Era só ter dado um antibiótico, né? E aí, aproveitando esse gancho da questão dos medicamentos, a gente tem uma preocupação grande com questão de dosagem, de qual medicamento usa, qual medicamento não usa, Uhum. porque, fora a questão dele ser um filhote, você está ali com toda a microbiota intestinal sendo formada, todo o Sim, desenvolvimento, e isso também é uma preocupação que a gente tem que ter, né? sim, com certeza. Os filhotes, eles têm um metabolismo muito rápido, os neonatos, no caso, né? Eles têm um metabolismo muito rápido. Então, geralmente, via de regra, é muito difícil causar é, o medicamento ser tóxico para o filhote. A gente Uhum. geralmente dá a dosagem máxima, né? Tem medicamento que não funciona, não adianta, já que eles não têm o sistema nervoso central bem desenvolvido, tem medicamento que não vai dar certo, especialmente na hora da assistência neonatal. Tem medicamento que funciona muito bem, né? Tem medicamento que pode ser aplicado por outras vias, a ceftriaxona, por exemplo, que é um medicamento que em adultos a gente faz só intravenoso, né? Ou intraósseo. No neonato a gente faz subcutâneo e funciona, sabe? Assim, então, existem particularidades, mas realmente tem essa preocupação, né, de toxemia, mas é muito raro para o neonato. Só tomar cuidado com as quantidades, porque já vi várias vezes passando subdose, né, já vi várias vezes, e por causa disso, porque a gente geralmente faz a dosagem máxima e a resposta deles é muito rápida, é muito rápida. Então, por exemplo, eu tô com um filhote que está em sepse, eu quero que no dia seguinte que comece o tratamento, ele já esteja demonstrando uma melhora significativa, sabe? Assim, geralmente a gente repete o hemograma com 3 dias para ver se realmente está melhorando. Então, eles têm essa questão, até porque se não tiver, a gente vai trocar o antibiótico, lógico, né? Porque, Uhum. tanto eles melhoram muito rápido, eles pioram muito rápido também. Em todos os casos de neonatologia são emergências. É porque Então, como se falou, como o metabolismo muito acelerado também, qualquer alteração ali, ela vem rápido, mas sim. também se resolve rápido. Sim, é a vantagem. E aí tem uma coisa importante que é, por exemplo, eu tenho uma ninhada de 8 filhotes. Um tá mal, mas você vai tratar todos. Você vai dar antibiótico para todos. Por quê? Porque pode ser que o um que está mal agora. Os outros vão ficar mal depois.
Ou, não sei, eles mamaram uma quantidade de colostro, vai ter só uma diarreiazinha ali, mas uma diarreiazinha ali para um neonato não é uma coisa insignificante, né? Uma diarreiazinha para um neonato é uma coisa que pode prejudicar muito, pode desidratar mesmo, né? Então, a gente, quando tem um filhote da ninhada que tá ruim, a gente trata a ninhada inteira, mesmo que os outros não estejam apresentando sintomas, assim. Muitas vezes a gente tem que ver a mãe. Na verdade, o ideal é que sempre que vai ter um atendimento neonatal, a mãe esteja junto, porque às vezes é uma mastite, e aí é a síndrome do leite tóxico, e se não tratar a mãe não vai adiantar nada tratar os filhotes. Então, é bastante coisa, assim. É muito detalhe, né? É muito detalhe. E é isso, muita coisa o neonato ele manifesta anatomicamente, né, pelo físico dele. Então, Aham. ele manifesta isso. Ah, tem uma hiperemia abdominal. Tem uma flebite no umbigo. O umbigo tá vermelhinho. Isso também é um sinal. Ah, quando a gente tem que olhar se tem fenda palatina, que é um equívoco que muita gente não olha. Então, você ter o neonatologista presente na hora do parto, ele já te ajuda com essas coisas, né? Porque ele vai olhar, ele sabe onde olhar, ele sabe o que olhar, e é muita coisinha, é muito detalhezinho. Por exemplo, conjuntivite neonatal, com o filhote com o olho fechado ainda, é uma coisa super subdiagnosticada porque as pessoas não sabem identificar, né? E é complicado, né? Eu tive a. Isso foi na época da graduação também. Minha gata acabou parindo, rinotraqueite nos filhotes, tudo. Quando Uhum. começaram a abrir o olho, tava naquele modelo, né? Imagina. E eu já peguei gatinhos nesses casos que, em função dessa rinotraqueite quando filhote, a gente teve que fazer nucleação. Sim, nossa, tem muitos casos quando é conjuntivite mesmo, assim, que você tem que abrir o olho do filhote, porque você tem que tirar o pus, não pode perfurar. Então, é assim, é muita coisa. Ah, e hidrocefalia, você consegue identificar quando o filhote é neonato? Consegue, né? Você não precisa esperar ele ficar grande. A convulsão do neonato, ela é diferente da convulsão, geralmente, de um cachorro adulto. Então, isso tudo tem influência e o neonatologista está ali para isso, né? Então, essa é a parte que a gente identifica mais, assim, que as pessoas geralmente não conseguem. Teve um vídeo que viralizou. Ai, eu fiquei tão agoniada com esse vídeo, eu não sei se É. você viu, que a pessoa pega o filhote e faz assim, ó, que ele tá duro, aí ela faz assim e ele volta à vida. Aquele duro que o filhote tá, eu não vou, né, falar, ai, com certeza era, porque vai que não, mas Mas existe uma possibilidade. provavelmente aquilo era uma convulsão. Então, na verdade, a pessoa fazer assim não fez a menor diferença. O filhote voltou porque ele Porque parou de passou a crise. convulsionar. Hã? Ele Desculpa. voltou porque passou a crise convulsiva. Passou a convulsão. Então, assim, não adiantou nada. Ela quase quebrou o filhote ao meio. E, na verdade, ele estava convulsionando. Então, e assim, a maior causa de convulsão neonatal não é nem problema neurológico, é hipoglicemia. Eu já vi gente entrando com um anticonvulsivante fortíssimo em neonato, sendo que ele só precisava regular a glicemia, não precisava fazer mais nada, sabe assim? Aham. Então, tem muita particularidade. A neonatologia é como se fosse uma espécie à parte, assim, que a É. gente fala. E aí, quando a gente parte pro cuidado de filhote, a gente estava falando a questão da vacinação, Sim. né? Então, o ideal é que se faça após os 60 dias. Com 60 dias, geralmente eu faço a primeira dose, né, da vacina. Recomendo, né, a primeira dose. E aí segue 15 dias depois a segunda, 15 dias depois a terceira. Daí não tem necessidade de fazer a quarta. Isso não tem relação, não está relacionado com porte. Eu já vi muita gente falando que tem que ser 3 doses quando é um filhote de porte grande e 4 doses quando é um filhote de porte pequeno. Não é isso que Eu já vi também influencia na nessa questão a unidade. respeito de, por exemplo, algumas raças têm predisposição à doença tal. Tem, por exemplo, o Rottweiler e o Doberman são raças extremamente sensíveis a afecções, principalmente nessa primeira infância. Tanto que muitas vacinas são testadas nessas raças primeiro, porque elas têm essa predisposição. Então, eu já vi muito criador querer fazer a PUP, querer fazer 4 doses, querer fazer
várias questões para garantir a sobrevivência do filhote. Eu mesma já tive ninhada de Doberman, já tive ninhada de Rottweiler e nunca aconteceu absolutamente nada, né? Pode ser que seja uma sorte, mas não diria que é. Claro que o canil é um ambiente que tem essas afecções mais presentes, né? Porque tem um número grande de animais e tudo mais. Mas se for uma coisa controlada, teoricamente você não precisa. Mas se te deixa mais seguro, o máximo é que vai fazer é não acontecer nada, porque o colostro vai estar agindo, Uhum. né? Porque esse é o ponto. A quantidade de doses que você dá para o filhote está relacionado com isso. Ah, vamos supor que foi o filhote que nasceu em casa, ele mamou na mãe, tá tudo certo, tá saudável e tudo mais. Se eu der a primeira dose com 45 dias, eu vou ter que dar 4. Porque nada me garante que a primeira dose que eu dei com 45 dias vai funcionar, porque ainda tem muita influência do colostro no organismo. É isso que vai fazer a diferença na quantidade de doses que você vai dar, não o porte. Né? Então, se eu dou a primeira dose com 60 dias a curva do colostro já está baixando. Então, eu tenho uma garantia maior de que a vacina realmente vai fazer efeito. E é por isso também que não é uma dose só, por isso que são 3. E aí Porque o intervalo entre essas doses, o intervalo entre essas doses, como você falou, são 15 dias. Seria o São ideal? 21 dias. 21 dias, né? 15 dias é o É o vermífugo. vermífugo, né? E aí, a vermifugação, como é que seria isso no filhote? O vermífugo é muito particular, né? De Uhum. cada veterinário, a vermifugação. Mas, assim, eu não gosto de dar remédio à toa. Eu não gosto de, justamente por causa da microbiota, eu não, nem para filhote, nem para adulto, as minhas mesmo, elas só tomam vermífugo quando tem sintoma. Às vezes, depois de fazer um coprológico, eu não gosto. Isso é uma coisa particular, né? Mas, assim, como que a gente faz? Quando a mãe, no dia que a mãe pare os filhotes, então tem a cesárea, a gente dá uma dose de vermífugo para a mãe, porque o vermífugo passa no leite. E aí os filhotes conseguem absorver e já começa a agir, porque o filhote pode nascer também com verme. E isso influencia. Eu já vi filhotes que morreram porque eles tinham verme, só por isso. Então, assim, a gente dá uma dose para a mãe, depois de 15 dias, com 15 dias, dá uma dose para os filhotes e para a mãe de novo, que vai passar pelo leite de novo, e eles ainda vão ter a dose que vai dar. Com 30 dias, eu já não dou para a mãe. Eu dou para os filhotes para fazer o reforço. E depois disso, eu só dou quando tem sintoma. Ah, vai mudar de casa. Aí talvez seja legal você repetir o protocolo, porque vai para um ambiente novo e tal. Uhum. Mas as fezes amolecidas, quando o filhote muda de casa, não necessariamente é por causa de verme. É por causa de estresse, é por causa de uma mudança muito grande de ambiente, de cheiros, de pessoas e tudo mais. Mas tem muita gente que se sente mais segura. Mas eu mesma, realmente, eu só falo, não, tá com as fezes bonitinhas, durinhas, fezes tanto de neonato quanto de filhote, não é para ser mole, não é para ser pastosa, é para ter consistência de fezes de adulto, né, só de tamanho menor. Uhum. E se não tá, eu mesma nem recomendo fazer o vermífugo, mas isso é muito particular. Já vi veterinário que fala para fazer todo mês, já vi veterinário que fala para fazer de 6 em 6, então é uma coisa minha. Eu não gosto. Aham. E a questão das vacinas, né? Seriam basicamente aquelas ditas obrigatórias. É, Múltipla, V8, V10 e raiva. sim. Assim, eu não recomendo nenhuma vacina que não tenha eficácia comprovada pelo Ministério da Saúde. Uhum. Então, por exemplo, a vacina da gripe, ele não tem eficácia comprovada. Quer dar por desencargo de consciência? Isso é uma escolha sua. Né? Mas, a princípio, ela não é obrigatória. Eu mesmo, nas minhas, ou em qualquer outro filhote que eu atenda, eu recomendo as duas obrigatórias, que são a múltipla, que geralmente eu recomendo até a V8, na verdade, porque a V10, ela tem 2 cepas a mais da leptospira, mas são 2 cepas que não tem no Brasil ou tem em área muito rural. Então, para mim, que mora, né, eu moro na cidade, eu atendo animais da cidade, não teria necessidade de forçar o organismo do filhote a 2 doenças que ele não vai ter contato, a não ser que ele vá para o exterior. Aí sim, aí tem que dar V10. Certo. Mas E então, no caso, também a vacina passa a ser também muito particular de cada região.
Sim, também. E também a análise do contexto, né? Vamos supor, eu tenho uma ninhada resgatada. Às vezes é melhor fazer com 45 dias, né? A gente não sabe como é que foi, como que mamou, estava abandonado na rua, ou então, a pessoa quer pegar o filhote pequenininho, mas a outra já quer entregar vacinado, então vamos vaciná-la com 45 dias mesmo e faz 4 doses, Uhum. sabe? Assim, mas eu sempre explico para os meus clientes, eu falo, você tem duas opções. Essa opção é essa aqui, você que escolhe e você vai ver o que você quer gastar mais, né? Basicamente, assim. Eu vejo isso muito particular porque existe uma questão que é a vacina da giardia. Ah, E essa eu não faço há muito tempo. Até porque, assim como você falou, se não tem uma eficiência comprovada, não tem o porquê ser feito. E aí o povo vai ficar meio bravo comigo. Mas aí é uma questão de, se não tem essa eficiência toda comprovada, é basicamente você fazer pelo dinheiro. sim, exatamente. Exatamente. Eu sei que a maioria dos Nossa, veterinários vai ficar bravo gênero comigo, veterinário. mas é basicamente isso. Se ela não tem essa eficiência toda, não existe o porquê ser feito. Exato. E eu já vi tanto cachorro com giardia depois de tomar vacina. Nossa! E a pessoa fica brava, porque ela fala, mas o meu cachorro tomou a vacina. Daí você explica, a vacina não tem eficácia comprovada. Ah, mas por que o veterinário me falou para dar? Porque ele queria tentar prevenir, sabe? Assim, não, Aí eu aí vejo, você se cara, enrola, né? é um parasita, velho. Não tem como uma vacina prevenir um parasita. Então, e a mesma coisa, por exemplo, do vermífugo. O vermífugo ele tem ação de 15 dias. Se no 16º dia o cachorro tiver contato com o verme, ele vai pegar. Não adianta você ficar dando vermífugo à torta e à direita, sabe? E a vacina da giardia, ela já foi, na verdade, descredibilizada, né? Pelo Ministério. Que eu me lembro, eu estava na faculdade, quando foi desincentivado aplicar a vacina da giardia. Então, assim, tudo bem se você. Eu acho injusto aplicar a vacina que não vai fazer nada, né? Ah, mas vai que ajuda. Sabe, até a da leishmania, que a princípio estava tudo certo, a gente viu que não era, na verdade. É, porque até Ele, quando você fazia o sorológico para poder vacinar e tudo, a gente tinha que explicar bem que, ó, significa que seu animal é negativo até a data que a gente coletou. sim, Se no dia que eu não, coletei ele se tornar positivo, dali para frente, aí eu sinto muito, porque eu tenho como te dizer, ó, ele era negativo até eu mandar aquele exame pro laboratório. Depois disso eu sim. já não garanto nada, né? Exatamente. E essa questão da leishmania foi complicada, né? Teve que tirar do mercado, tirar das clínicas. E, na verdade, minha experiência com ela formada foi pouca, porque logo depois que eu me formei, ela já passou, né, por essa questão. Mas eu lembro que, pelo menos no lugar que eu fazia estágio, era muito mais dito que a vacina é mais eficaz para reduzir a carga que já está no animal. Então, era um animal que já tinha leishmaniose, que tomava a Tanto que vacina. durante um tempo era feito dose dupla para poder Sim. reduzir isso, também sem muita comprovação se funcionava ou não. Sim. Por isso que eu tô falando, né? As vacinas, ela tem um misticismo em volta delas. Porque é isso, eu já vi muito veterinário falando, isso, o filhote vai ter que tomar 4 doses por causa disso, vai ter que tomar 3 doses por causa disso. Eu já vi tanto absurdo relacionado à vacina, assim, mas não por maldade às vezes, mas por falta de entender por quê, Uhum. né? É, Por que que você faz 3 ou 4 doses? Ai, meu Deus, aí a pessoa parece que começa a querer criar motivo para explicar, e aí começa a inventar na coisa, verdade, né? é uma das coisas que eu falo muito, e, e eu acho que deve ter alguns colegas que não gostam quando eu falo, que é o seguinte: muita parte da veterinária se tornou receita de bolo. Eu vou Sim, fazer assim porque me disseram que é assim. sim, E com aí não se certeza. vai atrás de saber o porquê que você está fazendo assim.
Sim, né? Eu vejo que exatamente. tem uma galera que tem meio que preguiça de correr atrás do motivo. Uhum, E aí você trata, tá com enfermidade X, o protocolo é X. Tá com enfermidade Y, protocolo Y. E não tenta nem fugir um pouco daquilo ali. Bom, não tá funcionando aqui, então vamos ver o que, que a gente consegue alterar. Que foi como você falou, você começou um tratamento no neonato, você fez o exame. Não funcionou, cara, eu preciso mudar. Não é sim. insistir naquilo, né? Ainda mais quando a gente fala de neonato, que é muito volátil. Então, é uma coisa que vai influenciar muito rápido. E tem, a gente consegue aqui, pelo menos na Unesp, né? A gente faz os testes com anticorpo não, com o antígeno, a gente vê se tem resistência, a gente vê se não tem, coleta, mas tem muito lugar que não consegue. Então, você vai ficar esperando para ver se vai fazer efeito, medicamento e tal. Não, tem que mudar. E no caso dos neonatos, olha, eu vou te falar que a grande maioria dos medicamentos funciona, você pode usar igual, tá? Assim, Uhum. a atropina, por exemplo, não funciona, porque ela mexe no sistema nervoso central, isso na hora da reanimação neonatal, né? Então, não vai funcionar. Inclusive, eu já vi filhotes de 2, 3 meses que não respondiam direito à atropina. Então, aí a gente prefere outros medicamentos, né? A esses que mexem muito, porque o sistema nervoso realmente é muito. Eles nascem muito prematuros, né? Em geral, os caninos e felinos eles nascem muito prematuros, são as predadores, né? Eles em geral nascem assim. Então, não só a parte externa, como o olho fechado, o ouvido fechado, mas a parte interna, o corpo deles é completamente subdesenvolvido. Então, é com isso que a gente tem que prestar mais atenção em relação aos medicamentos e ao tratamento, por exemplo. Mas o meu filhote, beleza, ele está com a temperatura boa para mamar, que é acima de 35 graus, que tem isso também. Se o filhote está abaixo de 35 graus, o leite fica em estase no estômago e ele não digere, né? Começa a criar gás e aí vai a óbito. Mas vamos supor, ele está com 35 graus, mas ele está em sepse. Você tem que ficar checando a temperatura, porque pode ser que a temperatura baixe muito rápido. A gente vai ficar de hora em hora aferindo a temperatura daquele filhote para garantir que ele tá estável. Não, beleza, ele, sei lá, passou 2 horas, ele está com a temperatura estável, você não vai ficar mais, mas tem que ficar de olho, mesmo assim. Então, essa parte do subdesenvolvimento dos neonatos pega muito, porque dá trabalho. Quem quer fazer direito o negócio, vê que dá muito trabalho. E consegue também perceber doenças congênitas? Fácil ou é mais difícil? Dependendo da doença, sim. Se for anatômica, a gente consegue, por exemplo, a fenda palatina, a gente identifica na hora, né? Uhum. Se for uma pessoa com. Porque isso também vai variar muito de raça para raça. Por exemplo, o dálmata, que é a raça que eu tenho, que eu gosto mais, assim. Que é Teve uma difícil a vez gente que ver uma hoje em dia, mulher. né? Oi? Dálmata também é difícil a gente ver hoje em dia. Pois é, eu tenho duas aqui e uma em Brasília. Eu atendo um que tá com 13 para 14 anos. Olha só. E esse é um guerreiro, viu? Porque ele já perdeu um pedaço da mandíbula por conta de tumor. Oh. Já tá cheio de lipoma. Mas com Tem, essa tem um idade é monte de difícil coisa mesmo. assim. Mas ele é um guerreiro, cara. Que ele tá. De vez em Se eu quando, te obviamente, ele disser tem que aqueles Dálmata é uma perrengues raça dele, muito mas. resistente, Aham. eles são muito resistentes, eles são muito inteligentes. Tem muita gente que acha que é uma raça burra, não é. Eu acho que, olha, eu já tive Doberman, Dálmata, Rottweiler, vira-lata, Boxer. Uma das mais fáceis de educar foi o Dálmata. Nossa, eles aprendem rápido, rápido. Eles te testam, mas eles aprendem rápido. Isso é bom. Isso é bom. Então. A gente tava falando de doença congênita. A gente... Por exemplo, teve uma ninhada que eu atendi de dálmata que nasceu. Eu já tenho mais experiência com a raça, porque isso conta também, né? Para você identificar muitas doenças, principalmente doenças típicas congênitas, você tem que conhecer da raça. Não que o veterinário seja obrigado a conhecer todas as raças, porque são muitas.
Mas, assim, é interessante quem trabalha com reprodução ter um pouquinho de sinofilia ali, né? Embutida na vida, pelo menos das mais comuns. Mas aí o filhote, eles nasceram e eu falei, cara, que engraçado. Esses filhotes aqui, eles estão parecendo ser de dálmata tricolor, que é o dálmata que tem pinta fígado, que é a pinta marrom, e pinta preta no mesmo cachorro, né? E isso está fora do padrão da raça. Isso me leva a crer que talvez tenha uma doença congênita. Resultado: Hum, todos os filhotes nasceram com olhos azuis. O que o olho azul representa na raça dálmata? Surdez congênita. Ou eles vão expressar, pode ser que eles não expressem esse gene, mas eles têm, mas eles vão passar para frente, com certeza. Por isso que dálmata de olho azul não pode reproduzir, que é uma coisa que faz parte da reprodução responsável também, né? uhum. E Então, nesses assim, casos, os testes genéticos funcionam legal? tem vários que sim. O de displasia, até onde eu conheço, até onde eu sei, ele tem uma eficiência boa, porque eu não mexo muito com essa parte de displasia. Mas o teste de surdez, que é o. Nossa, me fugiu o nome agora. É o Bayer. O Bayer, que é o de surdez que usa muito em Dálmata, tem Cocker, e tem uma terceira raça que eu acho que usa bastante também. Não sei se é o boiadeiro australiano, mas é alguma dessas que o Merle é bem presente, assim. Funciona bem. Dá para ver se é de um ouvido só, se escuta dos dois. Então, tem alguns testes, o SDR1, se não me engano, é SDR1, que é um que usa muito em Alce, né? Ele também é eficaz. MDR1. Uhum. MDR1 é o nome Não, do só teste. por questão de curiosidade, porque tem se falado muito a respeito desses testes, né? Sim, Atualmente. é porque é isso, né? Se o canil ele é responsável, teoricamente ele não vai ter cães que tenham esses problemas genéticos, tem esses problemas congênitos. Mas acontece, genética não é matemática, quer dizer, é, né? Mas assim, mas não é matemática. Então pode ser que você tenha um casal que seja tudo certinho na hora de reproduzir a biologia Uma decidiu que ele mutação quer ali é o aquilo. suficiente para mudar tudo. É, então, Por isso não que chama corrigiu o mutação, gene né? ali na hora, né? Uhum. E quais são as preocupações quando a gente estava comentando logo no começo a questão do desmame, né? Sim. Qual é a preocupação que você tem que ter exatamente nesse desmame para a introdução da ração? Olha, eu acho que a maior preocupação está relacionada ao erro de manejo que as pessoas mais cometem, que é passar de uma vez da ração, do leite direto à ração, né? Não tem uma transição com calma, porque isso tem que ser feito com calma. Se você pegar um neném humano, não precisa nem pegar um neném humano, vamos pegar na natureza. Se você pegar um filhote de lobo, por exemplo, ele não vai parar de mamar, automaticamente vai começar a comer carne. Ele tem um processo. O neném humano, mesma coisa. Você não vai tirar do peito e pronto, acabou o leite. Não vai beber mais, vai ficar só agora na alimentação pastosa, que é outra coisa que é uma preocupação. O filhote ele precisa passar por essa transição e tem que ser feito com calma. Né? Então, assim, a mãe não quer mais dar leite. Aí a pessoa tira os filhotes da mãe completamente. Não, às vezes a mãe não quer, não tá com paciência naquele momento, que é uma coisa que inclusive a gente conversou no podcast do Puppy Class, se não Aham. me engano, que É, porque tem às que vezes deixar tem a mãe os dentes educar. começando a nascer, e aí começa a machucar, começa a incomodar. Sim, mas ela vai, e essa parte dela ensinar, dela mostrar o limite dela, dela mostrar que não é tudo na hora que o filhote quer, do jeito que o filhote quer, isso é muito importante, é uma coisa que o ser humano não vai conseguir com tanta eficácia, assim. É, Então, e essa questão da amamentação, eu vejo, por exemplo, eu tive uma gata que na primeira cria dela foi um único gato, uhum, e aí, obviamente, estudante, a gente vai enrolando para castrar até. Aí ela teve uma uhum. segunda ninhada. Ela desmamou esse filhote, próximo de nascer a segunda ninhada, e ele, obviamente, não é besta. Quando nasceu a outra ninhada, você via aquele gato lá de 3, 4 meses, gigante, mamando Mama. junto com os pequenininhos. É, E aí, isso é mais assim, comum em gato do que em cachorro. ela tava deixando ele mamar tranquilamente.
mesmo com o dente, com tudo, porque estavam os outros ali. Então. E aí, claro que a gente pode interferir, a gente pode tirar, a gente pode, mas a parte mais importante é que tem que ser uma coisa que tem que ser feita com calma. Não é simplesmente você tirar da mãe e pronto, acabou. Aí a pessoa fala, nossa, mas meus filhotes estão com diarreia. Claro, você mudou a nutrição deles de uma hora para outra, do nada, mudou completamente a nutrição. Então, primeiro eles vão mamar mais. Eu gosto de começar o desmame entre 27 e 30 dias. Já começar a apresentar, especialmente porque no começo eles não vão comer a papinha, eles vão brincar com a papinha, né? Isso também é E aí faz uma importante. lambança lazarenta. Faz, vira uma bagunça, você tem que limpar todo mundo depois, uma mais maniada grande, depois fica, meu Deus. Ou então deixa a mãe lamber, né? Isso eu fazia bastante também. Vai limpar seus filhos, vai. Mas, e muitas vezes é isso. Aí, porque uma vez a mãe deu chega para lá no filhote, ai, a mãe tá querendo matar o filhote. Não, gente, calma, a natureza, ela sabe o que faz também, né? Não é que ela quer matar o filhote, ela tá ensinando, a gente não briga com os filhos, não pode botar a mão na tomada. Aí fala de novo, da terceira você dá uma estressada. Ô, criança, pelo amor de Deus, não pode botar a mão na tomada, você vai levar um choque, né? Mesma coisa. Então, é respeitar esse período. E muita gente não tem paciência para respeitar esse período. É porque É é absurdo. trabalhoso, né? É. Você fazer isso. Ai. Por isso que hoje em dia tem duas coisas que eu acredito muito e que muita gente pode brigar comigo por causa disso. Mas a primeira é: cachorro não é para quem quer. Ter animal de estimação não é para quem quer. É para quem pode, quem tem paciência, quem tem recurso financeiro. Começa por aí. Não adianta só você querer ter um cachorrinho porque é bonitinho. Provavelmente vai dar errado. Eu trabalho com doação de animais e grande parte das doações é por causa de problema de comportamento, porque a pessoa não foi atrás de saber como é que educa, ou é completa desinformação, e é E por não é isso que só está isso, é também saber assim, qual raça ou qual característica do animal vai se adaptar à sua rotina de vida. Que é exatamente o que eu por brinco. isso Não que eu não adianta, sou cara, você contra a querer venda. ter um border collie se você mora numa kitnet. Ou você tem que ser uma pessoa muito ativa, que você vai levar o cachorro para todos os lugares e vai sair para passear com ele, se dedicar, que eu não vou falar que é impossível, Não, mas é sim. muito difícil. Mas você tem que saber, cara, se eu tenho um border collie e eu vou morar numa Sim. kitnet, num apartamento pequeno, eu tenho que gastar a energia dele, porque senão ele vai gastar a energia dele destruindo o meu apartamento. Exatamente. E assim, de tudo que a gente já conversou aqui agora, que vai entrar a segunda coisa que aí eu vou ser massacrada, é que eu não sou contra a venda de animais. Eu sou, na verdade, se for feito de forma responsável, eu sou a favor. Por quê? Porque, cara, é caro você criar de uma forma responsável. Tudo que a gente conversou aqui, desde a presença do neonatologista até os exames, até as vacinas e tudo mais, é caro. Ninguém dá conta de fazer isso de graça. Todo mundo vive reclamando que veterinário é caro, né? Por que não seria para o criador? Para ele fazer direito, ele precisa Sim, estudar, ele precisa fazer sim. tudo. E o bom criador, ele não vai chegar e te vender um filhote. O bom criador vai te conhecer, vai te ensinar, vai falar, ó, esse filhote aqui, ele não vai para você porque você procura dentro da mesma raça, porque você procura um outro modelo de cachorro, por mais que você tenha gostado mais desse fisicamente, não é isso que eu estou procurando. Então, na verdade, é um trabalho e uma conversa. Uma das minhas dálmatas é adotada, a outra, ela é comprada de um canil muito bom lá de Fortaleza. Eu converso até hoje, ela vai fazer 8 meses mês que vem. E eu converso diariamente praticamente com a dona do canil, porque a gente criou uma relação, a gente criou uma amizade. Por Sim. causa de tudo isso, claro, já sabia muito, né? E é uma coisa que eu acho que tem que ser passada pelo veterinário para ser aprendida pela sociedade. Você quer ter um cachorro? Estude, né? E o cachorro de raça, ele é o sonho de toda mãe humana de criança. Porque ele vem com um manual, é só você abrir e ler quais são as doenças típicas, esse. Qual que é o comportamento típico? Esse. Então, assim, É, tem ali, eu entendo por que as pessoas querem um cachorro de raça, sabe? Assim, e eu também entendo por que não dá para ser tudo de graça. não, eu atendi uma época uma criadora de. Cara, isso tem muito tempo. Ela criava Spitz Pug.
Uhum. E no próprio contrato que ela fazia de venda, tinha uma cláusula que, se em determinado momento fosse percebido ou maus tratos, ou erro de manejo, que ela poderia pegar o filhote de volta. Sim. Porque não é a preocupação exclusivamente, vou vender filhote. Não, eu vou vender, mas eu preciso saber se ele vai estar sendo bem cuidado, se ele vai estar sendo bem acompanhado, se a pessoa Sim. que comprou tem condição e tem qualidade de manter aquele animal, não foi só por impulso. Então aí a gente entra realmente que a gente está falando no criador responsável. Sim, exatamente. E toda a parte de socialização vai ter uma preocupação também, porque provavelmente, se for dar problema no futuro, vai ser pela parte de socialização do filhote, Uhum. né, da educação do filhote. Tanto que esse canil que eu comprei, a Lotus, que é a minha mais nova, ela tá incluso no preço do filhote uma aula com uma adestradora, É que legal. ela vai explicar como que a chegada do filhote, como que você pode fazer para a chegada não ser tão traumática, porque as pessoas não entendem que está mudando tudo, o filhote não conhece. Ela veio de Fortaleza, ela passou um tempão na estrada, então é muito estresse, é muita coisa. Então ela dá todas essas dicas do primeiro contato. E eu achei isso sensacional. Eu falei, ótimo, eu já sabia. Muita gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe. Eu trabalho com isso, eu sei. Mas assim, porque aí o meu filhote está destruindo tudo, o meu filhote está chorando muito à noite. É claro que ele está. Isso a gente vê na doação mesmo. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que adotam filhote comigo é que eu resgato da rua também. Mas aí em Brasília, aqui em Botucatu, eu não estou fazendo tanto. Mas cara, o filhote vai chorar, ele vai chorar. Especialmente, por que ele não chora quando você coloca ele para dormir no quarto? Porque ele se sente acolhido. Uhum. Eles têm isso, essa necessidade. Né? Então, e as pessoas são muito desinformadas, e não é por maldade, é porque não tem mesmo essas informações. As preocupações são outras. E eu acho que não deviam ser outras nesse momento, sabe? Assim, só É, joguei no ar. e, e assim, e tendo esse cuidado todo com o filhote, desde o nascimento até chegar à puberdade, tudo, você vai ter um adulto saudável, quase não sai. Um adulto saudável e equilibrado, né? Até questões de tipo você acariciar a barriga da mãe quando ela tá prenha, da cadela, influencia no filhote nascer com mais aceitabilidade ao toque das pessoas. Então, assim, tudo isso vai influenciar. E tem muito trauma que a gente pega de cachorro adulto que começou na primeira infância, né? Ali por volta dos 15 dias que eles começam a abrir o olho, que eles começam. Então, por exemplo, mas eu não posso tirar meu cachorro de casa antes de acabar todas as doses da vacina, que isso é uma coisa que tem muito também, né? Eu não posso passear com o meu cachorro antes de acabar as doses da vacina. Pode, deve, porque esse é o período de socialização ativa do filhote. Mas assim, mas você não vai levar o filhote para um parcão, né? Sim. Você não vai levar o filhote para um shopping que é cheio de gente. Você vai levar num ambiente controlado, você vai chamar a gente na sua casa, né? Então, tudo isso vai influenciar para você ter um adulto saudável. Isso tirando as afecções, né, parasitárias ou Uhum. virais, Né, bacterianas, isso tudo. e essa questão da sociabilização também, eu vejo, por exemplo, onde eu tenho consultório, ali no Sudoeste, é uma área completamente atípica dos outros locais onde eu trabalhei. Uhum, Por quê? É uma área onde a gente quase não tem cachorro de rua, uhum. grande maioria com conscientização e vacinação desses animais. Que bom. Amei. Então, o que acontece é uma área onde você consegue fazer a sociabilização do filhote um pouco mais cedo. Uhum. Por Sim, quê? O risco de doenças infecciosas acaba ficando menor, porque eu tenho uma conscientização de vacinação, eu tenho um número menor de cachorro de rua. Então você sim. consegue, por exemplo, descer para baixo dos prédios com esse filhotinho, para que ele já comece a ver gente, que ele comece a conviver com outros animais que também estão vacinados, com a saúde certinha. Então isso também ajuda, né?
Nossa, isso é essencial, na verdade, porque aí chega um cachorro que adulto não gosta de criança, mas ele nunca teve contato com criança. E para os animais é assim, até os 4 meses, mais ou menos, eles ainda não interpretam coisas novas como com sinais de medo. Na verdade, eu acho que é menos de 4 meses, acho que são 3. A partir dessa idade, tudo que é novo vai gerar medo. E o medo gera ou uma resposta de ataque ou uma resposta de afastamento, né? De correr. Então, assim, mas o meu cachorro não gosta de criança. Mas ele teve contato com criança? E o meu cachorro não gosta de gente de chapéu, mas ele via gente de chapéu? Não, ele ficava enfurnado dentro do apartamento até os 4 meses de idade, mais ou menos. E aí que eu comecei a levar ele para o mundo, acabou a janela de socialização do filhote. Ele não vai mesmo, ele vai ter medo mesmo. Tanto que a Tulipa, que é a minha mais velha, quando ela acabou de chegar, eu levei ela para minha casa, porque quando ela foi com a mais velha, eu levei ela para a chácara. E aí, o meu condomínio é tipo onde você mora. Então, assim, conscientização é enorme, não tem cachorro de rua, porque é um condomínio fechado e tudo mais. Eu levava ela com 2 meses para andar na rua, para acostumar a passear. E ainda assim, mas é porque Dálmata tem uma raça um pouco mais medrosa mesmo, assim, eles têm um pouco mais de o que está acontecendo. Hoje em dia, ela se sente. Hoje em dia, não tanto, mas assim que eu mudei para Botucatu, que ela passou muito tempo só na chácara, né? Ela tinha medo, por exemplo, tem uma placa caída no meio da rua. Aí ela ficava toda assim. Aí eu ia falar, vem cá, Tulipa, vem cheirar, vem. Aí eu botava ela para cheirar e ela cheirava e pronto, resolveu. Mas esse tempo de resposta dela já era mais curto, porque a experiência que ela teve na primeira infância foi brincar à vontade. Eu viajei, quando eu peguei ela, eu viajei para Portugal, não queria deixar ela sozinha. E aí minhas amigas ficaram com ela, levavam até para bar. E ela assim, nem tinha acabado todas as doses da vacina. Mas aí ela ficou uma socialização mais fácil. Então tudo isso influencia assim na vida, né, do animal adulto. E, claro, a saúde, né? Se você pega um filhote que não foi bem administrado nessa questão do colostro, para o plasma, na primeira infância, ele talvez tenha uma saúde mais frágil quando adulto, né? Igual a gente. E essa socialização realmente ela é essencial para manter um cão equilibrado, né? Sim, Porque exatamente. eu vejo, por Isso exemplo, vai os até a fase meus, adulta. eu tenho um casal de Shih Tzu, que é mais fácil para manter no apartamento, que é menor. Apesar de ter um monte de breu, afinal tem dermatite atópica, tem os trem de Shih Tzu mesmo. Uhum. E, e foram socializados da mesma forma, Uhum. né? Porém, a gente vê que são comportamentos completamente diferentes. Uhum. Apesar de ter a mesma genética, porque são filhos do mesmo pai e mesma mãe. Só Uhum. ninhadas diferentes. O tio é todo dado. Você falou com ele, ele deita, vira de barriga para cima, faz festa, vai com qualquer um. A Bela é extremamente dominante. Uhum. Então ela não vira de barriga para cima. Quando ela ficou prenha para fazer o ultrassom dessa cadela, me deu um trabalho. Imagina. Mas é extremamente apegada com a gente. De ficar Uhum. perto. Não aceita muito você ficar fazendo carinho muito tempo, ela não é muito fã, não. Mas foram socializadas da mesma forma, né? Uhum. E isso eu acho que fez uma diferença muito grande nessa questão do comportamento deles, que é uma preocupação também que a gente tem que ter com o filhote, né? Sim, é uma das coisas que as pessoas menos se preocupam. Claro que a gente tem que pensar que cada cão é um organismo separado, né? Então, tipo, isso, o cão de raça ele vem com um manual, sim, mas óbvio que vai ter um que vai fugir, que vai ser um pouco mais carinhoso, um pouco menos carinhoso, tudo mais. Então tem a individualidade deles, mas com uma boa socialização você previne muita coisa, né? Mas é isso, a gente tem que respeitar também Sim. E facilita a pra gente, individualidade de veterinário, a hora cada que precisa animal. mexer, né? Uhum. Porque Tem você. uma coisa que eu acho interessante falar, é um mito, na verdade, que vamos tirar esse mito agora, que é o vira-lata é mais saudável que o cachorro de raça. Gente, isso é um mito. É um mito
tão bem produzido, porque ele faz sentido muitas vezes. Você vê um vira-lata, você sabe, você vê muitos, a maioria deles na rua, né? Saudáveis e tal, não sei o quê. Mas não é isso. Tem duas coisas. A primeira é o vira-lata, ele tem contato com muito mais patógeno na primeira infância, porque tá na rua. Eu tô falando o vira-lata de rua, né? Não o Shih Tzu com poodle que nasceu na casa da Maria do Noroeste. Tô falando do vira-lata que nasceu na rua. Porque o vira-lata Shih Tzu com poodle vai ter a mesma coisa, a mesma quantidade de anticorpo que o cachorro de raça do pai e a mãe ali, vamos supor, né? Mas o vira-lata que nasceu na rua, ele tem contato com muito patógeno desde sempre, né? Então, os que não têm assistência veterinária, os que são mais fraquinhos vão morrer. Então, os que vão sobreviver é a seleção natural, né? Por isso que as pessoas falam que o vira-lata é mais saudável, mas não é por causa porque ele é mais saudável, é porque ele teve mais contato com mais patógeno muitas vezes na primeira infância. E por quê? Ah, vira-lata não tem doença típica, por isso que ele é mais saudável. Eu já escutei isso, por isso que eu tô falando. Eu falei, não, gente, vira-lata não tem doença típica porque ele não tem padrão. Então pode ser que ele tenha ali uma genética toda bagunçada, mas você não vai saber, você só vai saber quando aparecer, né? O vira-lata é mais inteligente do que o cachorro de raça. Vai depender também, né? Eu já tive vira-latas extremamente inteligentes mesmo. Nossa, a minha última vira-lata, que foi a Suki, ela faleceu ano passado. Ela era outro nível de cachorro e nunca teve nada mesmo. Ela nasceu na rua, nunca teve nada, problema de saúde, nenhum único Mas, problema de saúde que mas ela aí eu teve vejo na muito que vida. esse vira-lata que tá na rua, ele tem que ser mais safo também, pra se livrar das coisas, né? Exatamente. Então, tudo isso é pelo contexto que o cachorro vive. Nada me garante que se eu pegar, sei lá, um pastor alemão, talvez não, porque é uma raça muito frágil mesmo. Pegar um dogo argentino e colocar na rua, aí a mãe pare, nada me garante que os filhotes também não vão ser mais saudáveis, né? Porque eles vão Uhum. ter contato com essas imundícies, É, assim, o que eu desde a primeira vejo, o que infância. eu vejo, principalmente assim, aqui eu atendo cães de morador de rua, em Uhum, função da ONG, né? uhum, Então, essa semana, inclusive, eu estava fazendo vacinação ali no Centro Comercial Sul, uhum. né? E, cara, como os cães estão bem cuidados. Sim, é impressionante, Tem né? uma Aí, ninhada que nossa, a gente dá um pedaço de salsicha, vomita, passa mal. tem uma ninhada lá que eu vi, que eu atendi essa semana. Pô, os cachorros não estão com 30 dias. Mas, cara, eles estão parecendo uns shih tzu adultos já. Elas estão gordinho, grande. E a Aham. preocupação que ele tem de manter ele aquecido, manter mais restrito, porque realmente Uhum. agora que eles estão começando a querer explorar mais, afinal de contas, começando a fazer 30 dias, Sim. né? E aí realmente você vê assim, a exposição, principalmente quando a gente fala aqui em Brasília no setor comercial sul, a exposição a tudo é muito grande, É. Ainda né? mais. Não, eu já vi também na rodoviária, já vi Uhum. ninhada, e você olha o cachorro tá excelente. Você fala, meu Deus, no máximo tem um verme. Sabe É, assim? né? Mas Eu fui lá, eu fiz a vacinação, vermifugação, aplicação de frontline sim, e. então, mas aí tudo isso é por causa desse contato que eles têm, vão ter na Uhum. primeira infância com os patógenos, né? Não é porque o de raça é frágil e o vira-lata é saudável, né? Tem toda uma logística por trás. Claro que vão ter raças mais suscetíveis a certas doenças, Uhum. né? O pastor alemão mesmo, se não me engano, eles não respondem muito, eles são muito frágeis à relíquia. Então, eles se acabam quando eles pegam a relíquia, é uma coisa muito rápida. Mas, em geral, não é isso. É um mito que é interessante desmistificar também, né? É. Porque. Bom, para a gente descontrair um pouco, tá? São Aham, perguntas rápidas, tá. tá? Qual que é o seu animal favorito? Raposa.
Diferente. É. Acho Todo que, mundo acha que é cachorro, não é. acho que raposa é a primeira vez, né, Ianca? Primeira vez. Qual animal você seria? Se eu pudesse escolher ou que os Se você astros já pudesse me escolher. disseram. É que teve uma vez quando eu morei no Canadá há um tempo, e Aham. aí foi uma xamã de uma tribo indígena, foi de uma comunidade indígena, né? Foi falar com os estudantes, explicar várias coisas da comunidade dela. E aí ela virou e uma das partes era qual seria o seu espírito animal, que é o qual animal você seria. E aí ela analisou o meu espírito animal e ela falou que eu seria um lince. Isso é legal. É. Ah, e quais que são os principais desafios de trabalhar com doenças de filhotes? Neonatologia, primeira infância. Uhum. Os três desafios, assim, Os principais desafios. principais. O principal que ganha é a desvalorização do neonatologista, até mesmo dentro da medicina veterinária. Isso pega muito, porque o próprio veterinário que vai fazer uma cesárea não vê a necessidade de um neonatologista presente, sabe assim? Ou chega um neonato e não vê necessidade de encaminhar para um especialista. Então, acho que dentro da própria medicina veterinária ser uma área bem desvalorizada e bem pouco conhecida ainda, por mais que isso esteja mudando, graças a Deus, é o maior problema. E o segundo problema está bem vinculado ao primeiro, que é a falta de reconhecimento dos canis, né, com a necessidade de ter um parto assistido, de ter a presença nossa lá, que também está relacionado com o veterinário não explicar essa necessidade. E a terceira é o tanto que eles são voláteis. Então, é uma coisa que um filhote pode estar respondendo super bem num minuto, e no minuto seguinte, agora falando da medicina mesmo, né? E no minuto seguinte ele descompensar, e aí você tem que se virar nos 30, porque ele estava bem. Literalmente um segundo depois ele começou a desregular inteiro quando ele está em sepse, ou quando ele está, né, com alguma outra afecção, porque toda afecção vai ter como consequência a sepse. Então, Uhum. eu diria que essas são as três mais, assim, tanto da parte social quanto da parte da medicina em si. Um sonho. Ui! Olha, eu acho que o meu sonho atualmente é conseguir trabalhar só com neonatologia e obstetrícia, assim, pediatria, essa parte, né? Da Uhum. obstetrícia à pediatria, é o meu sonho, sem precisar mexer com mais nada. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Olha, nossa, que pergunta boa. Eu acho que seria o olfato, sabia? Porque pelo olfato eles conseguem sentir cheiro de doença de outros animais, eles conseguem identificar várias coisas, assim. Então, acho que seria o olfato, mais do que a audição, seria o olfato. Tem algum animal que você tem medo? Assim, se você me colocar frente a frente com o urso, vai ficar com medo. Mas, a princípio, no dia a dia, sim, não, eu tenho nojo de barata. Mas medo, E qual que é a melhor parte de trabalhar com filhote? eles são muito fofos. Acho que a melhor parte é você poder ver eles crescendo, porque quando você começa trabalhando com o filhote, você consegue ver, você vai ter algum contato com ele pelo menos no primeiro ano de vida. E aí você consegue ver ele se desenvolvendo, ele saindo daquele trequinho que não enxerga, não escuta e virando um cachorrinho, sabe? Assim, Uhum. parte da família de alguém, aprendendo, você tem essa experiência de ver ele começando a aprender as coisas, isso é muito legal, eu adoro. E o pessoal separa também a questão da dica. E qual dica que você daria para os veterinários na hora de tratar desses filhotes?
além do estude, eu acho que a maior dica que eu posso dar, que eu vejo que é um grande problema, é tenha calma, sabe? O veterinário, ele tem muita questão com o filhote, justamente por não ter essa proximidade com o neonato, especialmente. Mas tenha calma, não desespere. Vai dar certo. Qualquer coisa, procure uma pessoa para te dar umas dicas, procure alguém que saiba um pouco mais e te explique. E aí você vai conseguir fazer. Eu acho que a calma é uma coisa que pega muito, porque é isso. Aí chega um neonato, um filhote, vamos supor, uma semana, 7 dias. Ah, não vou conseguir tratar. Ah, não tem como coletar sangue. Ah, não pode dar remédio. Ah, calma. Você vai poder. Só respira, procura, estuda e aí trata. Então, eu acho que é calma. Calma. Né? Eu queria agradecer. Eu acho que a gente abordou bastante sobre. Não só a parte de filhote, a gente acabou, obviamente, também. Vai fluindo a conversa, a Muito, né? gente muda um pouco de assunto durante a conversa, mas eu acho que a gente conseguiu falar bastante a respeito do que é você ter essa preocupação com o filhote. E eu acho que, mais que isso, é a importância de que os nossos colegas percebam que você ter um acompanhamento desse neonato e desse filhote também é importante. Sim. Definitivamente, essa é a parte mais. É o que eu luto em todas as minhas palestras. Eu falo para todos os grupos de estudo, até mesmo para veterinário já formado, eu falo sempre: o meu objetivo aqui é fazer, primeiramente, vocês entenderem a importância de eu estar aqui. Porque não adianta nada eu vir falar aqui, sendo que você acha que o que eu estou falando é inútil. Então, acho que o mais importante é realmente mostrar, né? Então, também agradeço muito o espaço novamente. Como eu disse, fiquei muito feliz de ser convidada de novo para participar. E porque é isso, é esse tipo de interação que vai começar a mostrar a importância e que é possível, que muita gente acha que não, né? Mas é esse tipo de interação, esse espaço que vocês abrem para a gente é muito legal. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo reconhecimento, especialmente, né? De ver que realmente tem uma importância da neonatologia. E pelo convite, eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Obrigado mesmo. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing. Temos estúdio podcast, tem um estúdio com chroma key, então dá para fazer curso, videoaula, uma série de produções que dá para ser feita aqui. E dizer que é isso. E até semana que vem.